Alô Piracicaba, alô Brasil, tá começando mais um Néder Especial. Alô Piracicaba, alô Brasil, tá começando mais um Néder Especial e hoje eu tenho uma convidada muito querida, empresária, educadora, professora, musicista. Ela também é a ex-secretária da Ação Cultural de Piracicaba, a nossa querida professora Rosângela Rizzolo Camolese, a Rô Camolese. Vamos falar um pouco da história da cultura da cidade, todo o trabalho feito pela Rô nos governos aqui do PSDB em Piracicaba. Foram 16 anos da Rô Camolese à frente da Secretaria da Ação Cultural, muito trabalho realizado, uma mudança na cara da cultura da cidade, espaços novos abertos, fortalecimento de vozes, de expressões culturais em todo o município, referência de Piracicaba no cenário nacional e internacional. Rô Camolese, prazer tê-la aqui, tudo bem? O prazer é meu, Néder. Muito obrigada pelo convite. Convide sempre. É uma alegria, poder tê-la aqui com a gente. É uma alegria também eu estar aqui com você e a gente poder dialogar aí sobre a cultura e outros assuntos. Sempre que eu falo sobre você, Rô, e sobre a sua atividade nesses anos em que esteve à frente da Ação Cultural, eu me lembro do início da primeira gestão do prefeito Barjas. Logo no início do mandato, né, janeiro, que você assumiu ali naquele ano de 2005 a Secretaria da Ação Cultural, você fez ali um trabalho de reconstrução da pasta. Um trabalho de muito esmero, com uma equipe muito competente, procurando fortalecer as parcerias com as instituições culturais da cidade, fortalecendo o município sempre nesse quesito cultural. Como é que foi aquele início, Rô? Vamos começar ali pelo início em 2005. Olha, Néder, foi bastante desafiador, porque apesar de eu ter já transitado muito com ações culturais no município, porque eu sou pianista, enfim, eu conheço a Praça das Artes, eu sou formada em artes plásticas, né? Sou formada em desenho geométrico. Enfim, eu já tinha uma longa vivência, fui presidente da orquestra sinfônica, pianista, musicista, enfim. Mas a primeira ação foi ouvir, obviamente, o ex-secretário Heitor Gaudêncio. Estive lá com ele por uma manhã, uma tarde inteiras e nós conversamos das necessidades e algumas mudanças. Isso é muito salutar, porque você traz o desejo daquilo que ele não conseguiria fazer, talvez por um orçamento muito exíguo, e a gente tinha lá também um plano de governo que teria que ser aplicado dentro também de um orçamento exíguo. Nós começamos com 2 milhões a pasta na época e terminamos agora com quase 15 milhões, né, de orçamento. Então você tem que lutar, tem que ter ali uma ginástica muito grande para poder tentar dividir o pão, como eu sempre falava. E depois ouvir os funcionários que lá estavam. É muito importante você ouvir os funcionários, porque qualquer gestor ele passa, os funcionários permanecem. É verdade. E aqueles comissionados que nós pretendíamos colocar dentro de um novo organograma, porque a gente iria mudar o organograma pensando numa expansão, principalmente nos novos centros culturais que a gente almejava implantar em bairros mais distantes, bairros periféricos. E a gente tinha que repensar essa estrutura. Então a gente ouviu muito esses funcionários e fomos aumentando, na medida que o orçamento foi aumentando, nós fomos implantando. Começamos com o Centro Cultural, depois no ano seguinte outro centro cultural, e sempre com a ajuda do prefeito Barjas, que foi, sem dúvida alguma, alguém que escutou muito os anseios do pessoal dentro das ações culturais e fez à risca, até muito mais do que a gente imaginava no plano de governo inicial, para que a gente pudesse atingir aí, já de início, nos 4 primeiros anos, 4 centros culturais.
E o maior desafio nosso naquele momento, além da implantação desses centros culturais, que foi o maior deles, foi a Paulista, que ali continua sendo um conglomerado, né? Ali foi uma coisa fantástica. Fantástica. Entrou a Secretaria de Esporte, a ENDAP nos ajudou na construção na época, e também o IPLAP com todo o projeto. Então nós fomos escutando muito esses funcionários. E depois os comissionados que nós fomos trazendo, que eram cargos de confiança nosso e do prefeito Barjas, nós fomos trazendo pessoas tecnicamente preparadas. Isso é muito importante. Para o diretor da Pinacoteca, para o diretor da biblioteca, o diretor, porque nós tivemos que montar um novo organograma, porque até então não existia a Paulista, nós tivemos que incluir no novo organograma um diretor para a Paulista, alguém que entendesse de administração e pudesse gerenciar aquele espaço de maneira adequada dentro de todas as diretrizes que nós nos propusemos a montar. E então foi isso, foi sempre muito desafiador, fora a Pinacoteca, que nós chegamos e tínhamos um desafio enorme. Você acompanhou muito isso, né? Exatamente. Muita goteira, tínhamos que reconstruir praticamente a Pinacoteca toda. Essa mudança toda aí. Então esse início foi muito desafiador e depois a gente pegou gosto, né? Aquele amor, cada funcionário vinha, tanto os de carreira quanto os nossos comissionados, eles vinham, davam uma sugestão ou outra, e a gente ia redirecionando dentro de um plano estabelecido de governo, obviamente, mas redirecionando de acordo com as necessidades e demandas trazidas pelas comunidades. Muito gostoso. Esse diálogo aberto com a população. Sim, né? Eu acho que é o mais isso, importante. Né? Sempre as diretrizes ligadas ao orçamento participativo, aquelas audiências todas públicas também que a gente tinha, né? Então isso foi muito salutar para que a gente pudesse redirecionar a contento. Porque nós não somos donos da verdade, né? A gente depende um dos outros para a gente poder trilhar caminhos mais seguros, e planejando você erra menos. É verdade. Né? A coroação do planejamento. Exatamente. De você antever as coisas com um estudo técnico, né? Exatamente. Eu costumo dizer, Rô, que ninguém fica 16 anos à frente de uma secretaria se não tiver competência, conhecimento, se não for referendado ou referendada pela classe artística da cidade. Você teve esse respaldo. E muito foi feito nesses anos todos, né? Foram 4 administrações municipais. Você marcou a época com muito trabalho e ouvindo as pessoas e ouvindo todos os setores culturais de Piracicaba. E você também, como educadora, fez parte de um momento muito importante na história de Piracicaba, que foi a construção da nossa biblioteca. Sim. Queria que você contasse um pouco a história dessa construção dessa biblioteca, um local que foi planejado, um prédio que foi cuidadosamente projetado e que tem aí as suas especificações lógicas dentro de um contexto que foi estudado, pesquisado, quer dizer, não foi feito a olho, a esmo, foi um projeto muito bem estudado da administração municipal na época. Queria que você contasse um pouco essa história para a gente. Olha, tudo começou, na época, a nossa diretora, na primeira gestão e na segunda, foi a Lucila Silvestre. Aliás, eu sempre falo que tanto a Lucila quanto a Rosana Oriani foram 2 grandes diretoras da biblioteca. A Lucila chegou, ela tinha várias ideias, ela conversava muito com as comunidades, né? Com os usuários da biblioteca. E nessas conversas iniciais em 2005, como eu fiz com todos aqueles que eram de carreira e ela era de carreira, eu falei, Lucila, o que a gente pode melhorar para incentivar a leitura do povo piracicabano, principalmente dos estudantes? Ela falou, olha, nós temos várias ações que já acontecem lá, nós precisamos ampliar, mas para que essa ampliação aconteça a contento,
nós precisamos ter realmente um local definitivo da biblioteca, porque ela mudou várias vezes de lugar. E até então estava no anexo ali da Câmara. Na Câmara, Ela usava o térreo e o primeiro andar. E já nas primeiras semanas eu fui visitar a biblioteca, como eu visitei todos os espaços existentes. E ela falou, nós precisamos pensar nisso com muito carinho. Aí, numa dessas visitas, eu como engenheira civil, fui até o térreo, vi que a maioria das estantes de livros só estavam no térreo e ela não conseguia ampliar nem com as doações que ela tinha, de livros científicos, livros caros que vinham e ela não conseguia pôr porque livro pesa, né? Eu falei, por que você não consegue pôr no primeiro andar? Ela falou, porque livro pesa, você sabe, e a gente só consegue colocar nas laterais porque são as vigas laterais, porque essa laje não comporta o peso dos livros. Eu falei, isso procede. Então, se esse prédio não foi construído com esta finalidade, então nós precisamos unir forças. Nós vamos nos reunir nos próximos dias, então, com o prefeito Barjas, vamos explicar tudo isso para ele e nós vamos ampliar, sim, já que a gente tem condições dessas doações. E eu já fazia, naquela época, com ela, um projeto chamado Projexb, que é o projeto de expansão de bibliotecas, onde os empresários não dão dinheiro para expandir a biblioteca, eles doam livros. Então, alguém ligado a alguma editora no estado de São Paulo nos procurava na época e passava os livros que faltavam para a biblioteca. Até então, nós tínhamos ali, quando eu entrei, 22, 23 mil livros, saímos com quase 100 mil, um pouquinho mais, que é o projetado para uma cidade de 400 mil habitantes. Eles alegam que a cada 4 habitantes precisa ter um livro, né? Então nós chegamos nesses números. Então foi assim. Aí obviamente numa articulação, como sempre, exitosa do nosso prefeito Barjas, ele conseguiu fazer lá uma ginástica para ter recurso dentro do orçamento. E também, relembrando, nós tivemos uma participação muito grande do ex-presidente da Câmara, o João Manuel, na época, porque foi aquela devolução do recurso anual da Câmara que proporcionou, com esse recurso e mais um pouco, que o prefeito Barjas colocou, permitiu a construção da nova biblioteca pensada em poder ter o peso adequado para esses livros, a umidade que, logicamente, né, com toda a parte ambiental, climatizado a contento, com salas de leitura, com mais luz natural do que artificial, que antigamente não se tinha, bons locais para se fazer ações, para incentivar a leitura, principalmente de jovens, que a gente abria inclusive aos sábados, não sei se você está lembrado disso, Néder, para poder estimular essas crianças. É que com a pandemia tudo isso acabou, né? Mas até então, até 2019, isso era fervilhava, né? Comum. Então foi isso que aconteceu. Auditório maravilhoso, que estimula muito os seminários, as palestras. Tudo isso são ações necessárias para esse estímulo à leitura. Porque você não faz com que a pessoa leia se você também não estimular. A criança precisa ser estimulada à leitura. Contadoras de história, né? Que a gente sempre colocava na biblioteca, trazia as escolas públicas e particulares para que essas crianças visitem a biblioteca e possam manusear o livro e poder estimular a leitura. E um projeto exitoso do nosso querido João Chadá, né? João Chadá esteve conosco o tempo todo, comigo e com a Lucila e com o prefeito Barjas. Ele, na época, era o presidente do IPLAP, não sei se você está lembrado disso, com toda a equipe, sentou. E aquele projeto, ele tem um formato de livro, né? Para quem sabe, vê de longe ali um projeto de formato de livro. Então, foi assim, muito pensado, mobiliário pensado. Ali existe um elevador para poder as pessoas com necessidades especiais
comodamente chegarem até o segundo andar. Então, tudo foi muito pensado, até o setor de triagem, porque a gente recebia muitos livros de doação. E nem todos servem para a biblioteca, mas a gente não jogava fora, digamos assim, né? A gente passava para outras bibliotecas, porque além da biblioteca principal, nós tínhamos a biblioteca do Parque Orlando, tem o quiosque da leitura ali na Rua do Porto e tem o da Vila Industrial. E naquela época também existia o ponto de troca de livros, que a gente tinha uma parceria com a Caterpillar, no terminal central de ônibus. Então eram ações que valorizavam e estimulavam a leitura, e uma biblioteca dessa foi pensada, arquitetada para ser biblioteca. Quer dizer, ela nasceu, o prédio, a concepção, tudo planejado mediante uma necessidade que foi comprovadamente descoberta e ali se fez o projeto. Exatamente. Né? E aí a gente fica muito preocupado, a proposta da administração atual, aí, do prefeito atual, ele quer levar tudo para o Engenho Central, né? Ele quer levar a biblioteca para o Engenho Central, a gente fica preocupado com isso porque todas essas especificações que você se referiu, esse estudo técnico, a preocupação com a umidade, com a questão de acomodação desses livros, que são coisas importantes, patrimônio público, né? Tem que manter o bom estado dessas obras todas. De repente, num lugar que não tem essas condições, fica realmente muito difícil, né? Olha, o engenho realmente ele precisa ser um complexo cada vez mais artístico, turístico, cultural. Sempre falo isso. Cada governo, se fizer um pouquinho, daqui 10, 15 anos, 20 anos, nós teremos um grande complexo turístico lá. Nós já fizemos muito, você sabe disso, né? Mas por que eu sou contra levar a biblioteca e a pinacoteca que eu tenho visto? As pessoas me perguntam. Eu acho que cada governo faz o que quer, mas depois ele também tem que pensar nas consequências lá na frente. Porque vai se gastar o investimento vai ser um absurdo para ter as condições necessárias e certas para se levar uma biblioteca toda para o engenho, uma pinacoteca toda para o engenho. Porque onde a biblioteca está hoje tem umidade? Tem, mas ela foi concebida para ter menos danos com os livros que lá estão. Agora, ao você levar para o engenho, você vai ter que fazer um investimento 2, 3 vezes maior do que se fez na biblioteca atual. Então, por que esse gasto? Que se coloque lá uma pequena biblioteca no engenho, para estimular a leitura, para ter lá um espaço de incentivo à leitura, até concordo. Mas levar uma biblioteca inteira, eu acho que tem que se conversar muito com a sociedade e com pessoas, não só 1 ou 2 pessoas que entendam, mas uma reunião, diálogos constantes, né? Conversas constantes até se tomar uma decisão realmente. Porque é uma atitude que tem que ser muito bem pensada, para depois não se ter danos lá na frente. É como a pinacoteca. A pinacoteca, na realidade, é um espaço que não tem que ter muitas visitas ao longo do ano. É mais para você estimular a pintura. Você não pode ter aglomerações numa pinacoteca. É como se fosse um cofre em que você guarda 900 obras, é um tesouro nosso, do Piracicabana. Então, você tem que deixar num lugar em que ela tem as condições de umidade, de iluminação adequadas, e lá foi investido isso, você acompanhou tudo isso. Sim. As outras administrações já tinham feito os trainéis, já tinham feito alguma coisa, e nós demos continuidade para ter um pouquinho mais de avanço nessas condições ideais para se armazenar aquelas obras de arte. Elas são peças sensíveis, que não pode ter manuseio o tempo todo. Qualquer pinacoteca, o próprio nome já diz, é lugar de guardar obras de arte. Não é lugar para você estar lá, ter grandes aglomerações. Então, isso tem que ser muito bem pensado, muito bem... Porque você vai tirar de lá, você vai colocar onde essas 900 obras? No local em que você vai ter que fazer um grande investimento. Então,
Eu não sou contra se ter espaços dentro do engenho para exposições. A gente já fazia lá com o Salão de Humor. Eu vejo as pessoas falando, mas o Salão de Humor são obras ligadas a papel. O humor gráfico é papel, né? Mas não se compara 200, 300 obras adquiridas e colocadas numa mapoteca contra 900 obras, o espaço físico tem que ser bem maior. Então, eu acho que tudo isso é importante que se pense, sim, que se desenvolva mais e mais ações no engenho. Eu não sou contra, obviamente, né? Jamais seria contra. Pequenos espaços de exposição, de locais de leitura, de estímulo à leitura, mas levar dois grandes gigantes que são ícones culturais, aí não dá, tem que ser muito bem pensado. Na gestão do Barjas, com você, secretária da Ação Cultural, o nosso engenho central, e agora vamos continuar a falar do engenho, mas as obras que dão certo, que é o Eutílides de Campos. Sim. Né? Não adianta querer inventar, vamos falar daquilo que deu certo na gestão do Barjas, com a Rô como a secretária da Ação Cultural. Teatro Eutílides de Campos, uma obra fantástica, veio para preencher todo um espaço importante, né, nessa arte, que são as apresentações artes cênicas, enfim, arte teatral, eventos importantes sendo sediados ali. Também foi um grande projeto de um arrojo terrível esse, né? Bom, o engenho, até que enfim, foi... é uma propriedade dos piracicabanos, graças ao prefeito Barjas Negri, que fez todo aí um trabalho na época junto com o nosso procurador, o Sérgio Bissoli, junto com o prefeito Barjas, e agora tem a posse ali definitiva, digamos assim. E com isso você consegue fazer investimentos, trazer investidores, principalmente quando você coloca leis de incentivo por renúncia fiscal, como Lei Rouanet, PROAC, ICMS. Qualquer pessoa que vai fazer seu incentivo, ela quer saber se aquilo pertence à prefeitura. Enquanto era da família, que tinha propriedade, né? A família Silva Gordo, né? Você não conseguia fazer grandes investimentos. E depois o prefeito Barjas ouviu muitos técnicos e muitas pessoas que entendem de restauro e de patrimônio. Um deles foi o recém-falecido Paulo Mendes da Rocha, né? Inclusive o Pedro Mendes da Rocha, o filho dele, continua agora fazendo os investimentos aí junto à Raizen, que foi anunciado recentemente. O Paulo deu uma dica para o Barjas que foi assim algo excepcional. Disse assim para ele: olha, prefeito, se o senhor fizer o piso do engenho, o senhor vai ressaltar essas construções e o senhor já vai dar um outro olhar para o engenho e as pessoas vão conseguir circular aqui. As mulheres vão conseguir circular até de salto alto, às vezes elas iam na Festa das Nações, aquele piso, né, todo de chovia, barro, enfim. Barro. Os cadeirantes poderão, né, pessoas com necessidades especiais poderão trafegar tranquilamente, enfim. E ele fez isso. Houve toda uma tubulação, uma fiação passando por baixo, deixou tudo pronto, inclusive a parte de bombeiro. Nós deixamos tudo em ordem. O engenho, você não conseguia ter o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro, o Néder. Foi um gasto ali que nós fizemos significativo. Então, deixamos tudo em ordem. E depois o teatro foi o grande ícone de tudo. Porque você fazendo um teatro ali, e ele tem multiuso, porque ali tem um ciclorama que dá para você passar... filmes e enorme, né? Como a gente usava inclusive como cinema ali. Então você tinha ali um local, é um teatro que tem várias faces que você pode estar utilizando, né? Para seminários, palestras. Ele foi formatado para isso. E também um teatro do tipo elisabetano, como diz
o Marcelo Ferraz e o Francisco Fanucci, que foram os autores do projeto. Essa concepção eles trouxeram sem deixar aquela marca de antiga usina e fez aquela parte moderna interna maravilhosa. Um dos teatros que foi feita a parte de acústica pelo Nepomuceno, que é consagrado internacionalmente, com vários projetos no mundo todo, e que teve um prêmio e foi assim considerado o melhor teatro do Brasil, tempos atrás, em acústica e em concepção arquitetônica, pela sua concepção de restauro, enfim, e tudo que ele pode trazer ali para aquele espaço do Engenho Central. E, obviamente, isso trouxe visibilidade para Piracicaba. Com certeza. O Engenho, nós conseguimos trazer vários festivais, o Festival de Circo, a virada cultural era muito esperada, não só por Piracicaba, mas por toda a região. Festival de dança, nós trouxemos vários festivais internacionais, por conta dessa concepção do Teatro Herotides de Campos. Um marco importante para a nossa Piracicaba, um registro que fica marcado para sempre, né, como um grande reforço aí. Quantas pessoas já vieram para cá de qualidade, né? A inauguração foi uma coisa linda, né? Foi. A homenagem a Herotides de Campos, quer dizer, todos os detalhes, moderno, um local moderno, de fácil acesso, né? Uma coisa realmente fantástica. Aqui com a Rosângela Camolese, a nossa Rô, nessa edição do nosso Néder Especial, falando, relembrando, trazendo aqui as histórias de um período, olha, hoje a gente pode dizer, foi a época de ouro da cultura de Piracicaba. Vamos ver se a gente retoma isso um dia, né? Tempos atuais difíceis. Nós voltamos a seguir com mais um bloco da nossa entrevista com a Rô Camolese no programa de hoje. Olha, gente, nesse período de quarentena, muitas pessoas tendo que ter aí o delivery como uma opção para que o alimento chegue na sua casa. Nós estamos aqui no mercado municipal, muitos comerciantes trabalhando com delivery. Eu estou ao lado aqui do Tiago, que é o proprietário do Empório do Mercado, que faz também esses serviços de entrega em casa, facilitando a vida das pessoas, né, Tiago? Bom dia. Isso. A gente está trabalhando com o sistema delivery e estamos atendendo pelo WhatsApp. E é só passar o bilhetinho pra gente entrega, sem problema nenhum. E o pessoal mais de idade, a gente está entregando em condomínios. E aqui na região central, aqui, sem custo nenhum também. É só passar o bilhetinho pra gente pelo WhatsApp, pelo telefone nosso aqui também. Olha, são muitas opções que você tem aqui no Empório do Mercado. Cafés, grãos, produtos naturais. Conta um pouco pra gente aí o que... Isso, a gente trabalha com produtos naturais, farinhaços, castanhas. E o carro-chefe nosso são os cafés. A gente trabalha com bastante variedades de cafés. A gente moe cafezinho na hora. A gente trabalha com o café, com o sistema em retirada. A gente tira os cafezinhos, que era o cafezinho expresso nosso, que é o carro-chefe ainda. Mas com essa fase que a gente está passando, a gente está até entregando aqui em alguns apartamentos, aqui em alguns condomínios na região. E só passar o pedidinho pra gente, a gente está entregando. E a gente tem uma grande linha de doces também. E também a gente trabalha com parcerias com o pessoal de hortifruti, açougues. É só passar o pedidinho pra gente, a gente entrega. Encomendas pelo WhatsApp? É o 99720 4400. 99720 4400. É isso aí, nós vamos deixar embaixo esse número do WhatsApp aqui do Empório do Mercado para você fazer o seu pedido e receber em casa. Quarentena, confinamento, não se preocupe, o Empório do Mercado está levando as coisas para você, facilitando a sua vida, dando mais segurança e conforto para você. É isso aí, né, Thiago? Maravilha. Valeu. Pode contar com a gente. Um abração. Obrigado. Vamos ver mais imagens aqui do Empório do Mercado e o número do WhatsApp para você fazer o seu pedido.
Estamos de volta com a nossa entrevista com Rosângela Camolese. A Rô está aqui com a gente para relembrar, para fazer uma análise das épocas gloriosas da nossa cultura. 16 anos à frente da Secretaria de Ação Cultural de Piracicaba. Deixa muita saudade a nossa querida Rô Camolese. Eu pedi para a Rô vir hoje aqui justamente para falar um pouco dessa época, contar um pouco do legado que foi deixado por essas administrações do Barjas e que teve a Rô Camolese à frente da Secretaria da Ação Cultural. Esses anos todos, Rô, qual foi o maior desafio que você teve à frente da pasta em termos de projetos, em termos de ideias que você colocou em prática? Olha, antes da nossa administração existia um projeto chamado Cultura nos Bairros. Ele dava muito certo, era um projeto exitoso, mas junto com toda a equipe lá, nessas conversas iniciais que a gente teve, precisava ampliar, porque era um projeto itinerante da administração antes da nossa, mas que precisava ampliar. E como eu disse no início da nossa conversa, ampliar gera custo. Então você tem que ir ano a ano, indo colocando no orçamento e ampliando conforme a gente tem condições por conta do limite orçamentário. Numa dessas conversas, eu propus para os funcionários da época, olha, nós precisamos ampliar, então de projeto vai passar a ser um programa. E ao passar a ser programa, nós temos, além da ampliação no orçamento, a parte de recursos, nós temos que procurar lugares, né? Porque dentro de uma pesquisa interna que a gente tinha feito e depois nós fomos a campo, nós percebemos que a comunidade precisa estar num local dela ali, como um centro comunitário ou um centro cultural, porque ela tem aquela sensação de pertencimento. Isso é o mais importante. Porque ela estando ali, ela fazendo todas essas ações junto à comunidade, ela vem para o centro, ou para os nossos teatros, muito mais segura, principalmente os artistas, onde nós revelamos grandes talentos. Então, assim foi feito. Nós ampliamos, passou a ser um programa, e todo ano existiu uma rubrica, Alexandre, para esse desenvolvimento desse programa. E ele foi ampliando, até que nos nossos centros culturais, que nós saímos com 5 centros culturais, que só na Paulista eram 2, era o Pacheco Ferraz e o Maria Dirce Camargo. Depois nós tínhamos lá o Zazá, na região norte, no Mar Dedini, outro lá em Santa Terezinha, o Hugo Pedro Carradori, e um no 1º de maio, que é o Inho Serra. Então, em conversa com a comunidade, tivemos várias conversas com a comunidade. O que os pais mais queriam? Que nós levássemos atividades no contraturno escolar. Então, se meu filho faz a escola de manhã, eu trabalho o dia todo, eu vou ter alguma atividade no centro cultural, no contraturno. Eu, além de ter mais segurança para o meu filho, porque eu sei que ele vai estar num lugar sendo orientado, local seguro, adequado. Então, nós pusemos com parcimônia, nós implantamos já em 2005 o primeiro, depois em 2006, e o último foi implantado em 2009. Nós implantamos 49 tipos de atividades, tinha de tudo. Teatro, dança de salão, balé, ritmos, toda a parte ligada à cultura afro-brasileira, artesanato. E outra coisa que muita gente não sabe, a prefeitura cedia a lã, a linha para fazer o artesanato, a tecelagem, e depois isso revertia para a própria pessoa que fazia. Isso gerava renda para ela. Muitas mães que estavam em depressão iam junto com seus filhos. Enquanto o filho fazia violão, ou flauta, ou coral, a mãe fazia ali o trabalho de tecelagem, ela aprendeu a fazer tecelagem. Então, esse foi um trabalho desafiador, mas ao mesmo tempo prazeroso, porque você via resultado nas várias vertentes.
dessas ações culturais. Além do que, o que é mais prazeroso é você, ao longo do tempo, você vê uma aluna que entrou com 12, 13 anos no curso de teatro e saiu agora, quando nós saímos, sendo a professora que foi feito uma audição pública e ela foi a vencedora dessa audição pública como professora de teatro, que é a Leni. Eu sempre falo que ela é um exemplo desse trabalho. Se descobriu e se formou dentro do projeto. Do projeto. É que coisa linda. Trabalho exitoso, que eu tenho, assim, verdadeira loucura por esse projeto. E fora os nossos coordenadores todos, eu não vou, assim, eu sei de cabeça todos eles, mas é difícil você citar nomes, depois você esquece de alguém, fica chato. Mas todos os nossos coordenadores se sintam abraçados por mim nesse momento, porque graças a eles foi possível a gente enfrentar todos os desafios, buscar soluções e, acima de tudo, pensar talentos, né? Lapidá-los e entregá-los aí para novas conquistas. Então foi um projeto exitoso. E aí você vê a importância, né, de um governo que se preocupa com as comunidades, com o surgimento de novos talentos para a cultura e principalmente integração social, né? Integração através das famílias participando, se integrando, e aquele lado também profissional que você falou, de você dar condições daquela pessoa, ela ter um desenvolvimento profissional, até alguma atividade que lhe dê renda, que possa ajudar no seu sustento. A gente tem que ensinar a pescar, né? Dar os instrumentos, as maneiras, e tem muita gente que saiu desse programa e alguns projetos dentro desse programa que hoje estão aí trabalhando e tendo renda, graças a Deus. Fruto de um trabalho sério, né, Rô? Bastante forte, abnegado. Exatamente. Né? E a gente percebe o quanto faz falta hoje essa questão toda. Rô, a questão hoje da cultura, como é que você está vendo aí com a pandemia? Estamos todos envolvidos com esse grande problema inimaginável, isso a gente nunca poderia prever algo dessa natureza, né, sendo enfrentada, né? Olha, foi a primeira a sair de cena e está sendo a última a voltar. Infelizmente, nós tivemos aí, quando nós estávamos ainda no governo, final de 2020, nós conseguimos ainda retomar algumas ações dentro do nosso Teatro Lúcio Neto, com 35% de capacidade, com todos os protocolos sanitários, toda aquela, eu falo que é parafernália necessária para a saúde e bem-estar de todos e se sentirem seguros naquele local. Mas depois fechou tudo, né? Então, os artistas os quais eu encontro pela cidade, eles dizem que, quando será que vai parar essa pandemia? A gente quer o aplauso do público, a gente quer mostrar o nosso talento, porque as lives, o virtual, é importante para eles darem continuidade ao trabalho, mas não é a mesma coisa, a gente sabe que não é... Até para conseguir o recurso financeiro, né? Exatamente. O alcance do virtual é muito maior do que o presencial, a gente sabe disso. Porque no teatro você tem lá capacidade, no Eurotides, 420 lugares, no Lúcio chegam a 710, e às vezes o alcance você tem 1.000, 2.000 pessoas que visualizam, né? Uma atividade virtual, uma live, enfim. Mas não é a mesma coisa. O artista precisa mostrar o seu talento, ele precisa do aplauso, ele precisa da reverência de todos ali naquele momento, porque ele foi feito para isso, ele tem essa vocação. O dançarino, o músico. Então, eu tenho acompanhado muitos deles, não só em Piracicaba, mas outros que eu tenho muita vivência, né? Conheço muito, principalmente o pessoal de música. Muitos venderam os seus violoncelos, os seus violinos para poder... Para pagar as contas. Se sustentar. Isso é muito triste. Aí você fala, houve aí o lançamento daqueles 3 bilhões do governo federal, 1,5 bilhão foi para os estados e 1,5 bilhão distribuído nos municípios, mas é uma maneira, tudo bem, foi uma maneira que eles encontraram.
Mas nem todos os municípios, eu acompanhei no final aí da Lei Aldir Blanc, foi algo bastante importante no momento, mas eu acompanhei muitos municípios não conseguiram ter esse recurso, porque não tem expertise, os músicos, muitos deles não têm documentos, porque é necessário você ter a documentação mínima lá para poder ter esse recurso, enfim. Então há muita dificuldade e a gente tem acompanhado aí a dificuldade desses artistas e a gente reza e espera que passe logo. O importante é que se tivesse a vacinação em massa, né, Néder? É verdade. Esse é um outro problema. Né? Esse é um outro problema, né? Uma outra situação. A educação também, que eu convivo com a educação, foi uma que está sofrendo muito, né? Porque dependendo da faixa etária, não são todas as crianças que conseguem ter aula virtual. A criança precisa do contato, ela precisa da presença do mestre, porque o mestre é um exemplo na vida do cidadão. Você tem a formação da sua família e a formação das suas escolas, né? Ou seja, você tem a educação formal e a informal. Então, tudo isso contribui para a formação da pessoa, do caráter da pessoa. E a criança, principalmente, para a formação dela, ela precisa da presença do mestre, do professor. Então, eles estão sofrendo muito, eu acompanho também a educação, então é um momento muito triste, mas a gente está aqui com saúde e a gente tem que torcer para que tudo isso passe rápido, né? E cumprimentar mais uma vez quem está na linha de frente, né? Essa gente toda aí da área da saúde, desde o motorista das ambulâncias, os socorristas, enfermeiros, aquelas pessoas do atendimento ali das UPAs, aquelas moças ali da recepção, e os nossos amigos e amigas da área médica, né? Que são realmente... As pessoas saem de casa sabendo que vão conviver com o risco. Né? Qual que é o risco? É o vírus, não tem jeito. Né? É uma profissão linda, a profissão de qualquer, não é médico apenas não, qualquer profissão que o cara tem que enfrentar esse risco para salvar vidas é um negócio fantástico. Né? Exatamente. E a gente se emociona a cada episódio que a gente vê desses profissionais da saúde, o quanto eles se doam, né? Eu tenho vários ex-alunos que estão na área médica e a gente tem acompanhado alguns deles e não é tarefa fácil, meu Deus do céu, muito difícil. Tarefa difícil. A Rô Camolese aqui com a gente, estamos chegando já naqueles momentos derradeiros aqui da nossa conversa. Eu queria, Rô, puxar um ponto que eu acho que é importante salientar. O prefeito Barros já esteve aqui com a gente há um tempo atrás e ele falou a respeito disso, né, da importância de Piracicaba ter saído daquela situação de, entre aspas, fim de linha, que foi os governos do Barjas, o trabalho seu na cultura, o trabalho de todos os secretários municipais, que pôde resgatar isso através de projetos sólidos, projetos de confiabilidade e de interesse da sociedade. E você, na área cultural, conseguiu isso, quer dizer, houve todo um esforço muito importante no sentido de fazer com que Piracicaba não apenas fosse uma referência pela fama que tem na área cultural, o Salão do Humor, entre outras coisas, mas pela estrutura cultural. Porque para você ter a tradição, você tem que também ter uma estrutura que permita que essa tradição seja eternizada, seja mantida, né? E você conseguiu isso com muito respaldo, muita respeitabilidade, que eu sei que você tem a nível estadual. Todas as esferas estaduais da educação e da cultura têm um respeito grande por você. Você conseguiu fazer com que isso tudo viesse para o bem da cidade de Piracicaba. Então, parabéns a esse trabalho. Eu acho que foi uma coisa muito bacana, que valorizou bastante esse projeto. E é uma das razões de você ter ficado tanto tempo à frente da pasta da cultura. Porque só fica 16 anos numa secretaria quem tem realmente condições de estar ocupando o cargo e quem dá resultado. Porque se você não der resultado, você não fica, né? Você é a prova viva disso.
né? Olha, eu agradeço, Néder, mas o mais importante é que nós tínhamos um excelente maestro. Trabalhar com o prefeito Barjas foi um grande orgulho. Eu trabalhei também com o ex-prefeito Gabriel Ferrato, também uma pessoa que nos ouvia muito. Mas as 3 gestões que eu estive também com o prefeito Barjas, ele ouvia muito os secretários e nós éramos muito unidos, isso que é muito importante. Porque um secretário não consegue trabalhar sozinho, você depende de outras secretarias para poder avançar. Vou te dar um exemplo muito curto. Para você fazer a noite da Noite da Seresta, que depois se transformou em Noite das Tradições, eu dependia da Secretaria de Obras para a iluminação do local. Eu dependia da Secretaria de Meio Ambiente para a varrição, antes e depois, até limpeza da parte de lixo e tudo mais. Eu dependia de ter um plantonista lá de elétrica para poder, se desse algum problema, né? Resolver. Eu dependia da Secretaria de Administração e da de Finanças, porque eu tinha que ter lá os brigadistas de plantão. Enfim, a gente não consegue fazer sozinho. Então, nós aprendemos muito que a importância da união entre os secretários e o comprometimento naquele momento certo, de acordo com o pedido em memorandos e ofícios, enfim. Então, isso foi uma escola para a gente, né? Eu, quando entrei, não sabia muita coisa também, mas a gente, com bastante calma e humildade a gente foi aprendendo. Né? Humildade é importante. E o mais importante foi saber ouvir, né? A gente não consegue chegar a lugar nenhum se a gente não ouve as comunidades. Eu sempre falo isso. Ninguém é dono da verdade, ninguém consegue fazer absolutamente nada sozinho. E planejamento. Repito, se não tivéssemos planejado, nós erraríamos mais. Como a gente tinha um planejamento certinho, a gente erra menos, né? E mesmo assim erra, porque, como eu falei, a gente não é dono da verdade e passivo de erro. Então foram tempos muito bons e a gente aí sempre tem boas conversas com pessoas que a gente acabou conhecendo nas instituições, associações, enfim. Foram tempos muito bons e a gente espera aí que novas administrações dê prosseguimento, aí aqui deu certo para a gente, mas que prossigam para avançar mais, né? É importante. Esse é o nosso desejo. É importante. Porque você deixa uma base, né? Um legado, nesse caso administrativo, que trouxe coisas boas para a cidade. O gostoso é ver a coisa continuar. Exatamente. Né? É ver a coisa prosseguir. Legal. Pô, prazer, viu? Obrigado mesmo. O prazer foi todo meu. Aqui. Né? Me convida sempre. Eu gosto muito de tricotar. Mas é muito bom. Eu ia lá no programa com o Chumar Ulisses, não sei se você está lembrado do Chumar, né? Sim, como é que era o programa? Cidade... A cidade é sua? A cidade é sua. Eu não me lembro bem. Mas eu me lembro que eu ia lá na Educativa, assim que eu chegava, eu falei, vamos começar a tricotar. É uma delícia, né? A gente está podendo... Aliás, o Chumar que fez muita falta para o jornalismo, para a comunicação. Foi um grande mestre também. Um grande mestre. Grande mestre. Nosso querido Chumar Ulisses. Faz falta com certeza. Mas aqui a gente continua. Vamos tricotando aqui, fazendo aqui o nosso bate-bola sempre, viu? Muito obrigada. Obrigado mesmo para você. Obrigado mesmo. Vocês também. E vamos marcar em breve a próxima, a sua volta aqui, para a gente continuar. Tá. Porque tem muita coisa. Olha, hoje não deu tempo de falar tudo, né, Rô? Não deu. Nós vamos precisar de mais programas aí para estar falando mais coisas. Obrigado. Como diz o caipira, prosear, né? Para prosear mais. Para fazer uma prosa mais longa aqui. Isso. Obrigado a Rô Camolese. O final do programa é esse. A gente agradece o seu carinho, a sua atenção. Você que nos acompanha pela TV, você que nos acompanha pela internet, pelo Néder TV, canal do YouTube. Você que está sempre ligadinho, o nosso abraço. Fique sempre com Deus. Tchau. Valeu!
Olha, aqui no mercado municipal a gente continua ouvindo os nossos amigos e amigas comerciantes que estão fazendo o serviço de delivery, facilitando a sua vida, meu amigo, minha amiga, nesse período de quarentena, nesse período de confinamento. Aqui ao lado da Daniela, aqui na banca do Valdir Pachani. Tudo bem, Daniela? Tudo bem. Joinha? Bom dia, Néder. Você fazendo também, através aqui da banca, fazendo esse serviço de entrega também, né? Sim, estamos fazendo delivery e em parcerias com outras bancas que trabalham com outros produtos. Nós fornecemos frutas, verduras e legumes, mas os empórios, a gente pega os grãos nos empórios, o açougue nos fornece carne, nós entregamos na sua casa, sem frete, com toda a comodidade, as frutas todas bem embaladas. Tudo chega na segurança do seu lar bem tranquilo. Isso que é legal, sem custo adicional, né? Sem frete. E com a qualidade que vocês estão vendo aqui. Frescor, todos os dias recebemos hortaliças fresquinhas que a gente colhe, recém-colhidas de madrugada. Frutas de São Paulo, que nós ainda estamos conseguindo fornecer, né? E estamos aí, estamos à disposição de todos. E fiquem em casa. É a qualidade de sempre que continua sendo feita para as pessoas. Você continua tendo o mercado junto com você, agora o mercado vai até a sua casa. Sim, né? Com toda a tradição e a qualidade que todo mundo, todo piracicabano conhece. Deixa os contatos para passar para as pessoas aí, Daniela. Sim, nosso Instagram, @Banca do Valdir, Facebook bancadovaldir.com.br, o fixo nosso 3433-3346, e o celular para qualquer pedido, ou mesmo para a promoção do dia, que nós mandamos fotos, 995-23-1974. Legal, gente. Vamos pôr na tela os telefones, o WhatsApp, para você ter o contato e ligar aqui para a banca do Valdir Pachani, falar aqui com a nossa amiga Daniela, tá bom? Vamos lá. Muito obrigada. Alô Piracicaba, alô Brasil, está começando mais um Néder Especial.